Glória a Deus, hoje é dia de vitória. Os cultos de Pêssar, eu gosto muito, os cultos de Páscoa. Por quê? São tempos proféticos, e eu como profeta de ofício gosto muito disso, porque existe uma movimentação celestial que rege as coisas físicas. Então quando nós entramos nesses portais proféticos, coisas sobrenaturais acontecem. Antes de começar a iniciar, eu quero que vocês entendam algo aqui. Hoje eu vim falar um pouco de Pêssar, vou chamar minha esposa para falar um pouco dos elementos, fazer uma introdução para vocês, mas a Bíblia diz em Hebreus que as coisas que são visíveis, as coisas físicas, elas foram criadas a partir das coisas invisíveis. Tá alto para vocês? Tá bom? Corta um pouco o meu retorno aqui, por favor. Então, o que acontece? Quando nós entendemos esse tempo de Deus, esse tempo profético, que nada mais é que aquilo que é espiritual está acontecendo, nós entramos e acessamos essas realidades de Deus, nós provocamos uma mudança na nossa estação física. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Pêssar é um dia para Deus, que não é um dia, são 7 dias. É um tempo de tribunal aberto para julgar os inimigos do Senhor e os inimigos do povo de Deus. Amém? Então eu quero convidar minha esposa para vir aqui fazer uma introdução. Pode projetar o texto para mim, por favor? O texto diz assim, Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, vem cá, meu amor. Ela vai fazer uma introdução, vai falar alguma coisinha aqui sobre os elementos, sobre o que é Pêssar, no hebraico, ela estuda hebraico, eu não. Então, ela vai dar uma introdução aqui para vocês. Shalom, igreja. Detalhe que ele não combinou nada comigo, né? Estava bem tranquila, só para receber. E aí, de repente, eu tenho uma introdução para poder trazer para vocês. Mas amém, glória a Deus. Queridos, Pêssar é a palavra passar por cima. É uma palavra hebraica. E esse termo, ele é marcado, e essa celebração é chamada de Pêssar por causa do momento em que o anjo da morte, ele viria para matar todos os primogênitos do Egito. Aqui nós temos a 10ª praga, de quando a mão forte do Senhor libertou o seu povo de 400 anos de escravidão. Então, a 10ª praga, ela seria a última e a decisiva, a praga final, onde, a partir daquele momento ali, Faraó ia dizer, vai, que o povo de Israel vá servir o seu Deus e vá prestar culto ao seu Deus. Foi naquele momento. Mas esse momento de passar por cima, Deus deu instrução específica ao povo de Israel, que separasse um cordeiro. No dia 10 de Nissan, eles deveriam separar um cordeiro. E deveriam esperar 4 dias, para então sacrificar aquele cordeiro. E o sangue daquele cordeiro deveria ser passado, aspergido nas vergas das portas. E então, o cordeiro deveria ser assado e deveria ser comido, também feito o pão
E esse pão, pela pressa, não teria tempo de ter o tempo de descanso, de fermentação. Então ele se tornou ali a matzá, que é aquele pão que não cresce, o pão sem fermento. Deveria ter também, nessa refeição, ervas amargas. Agora, o interessante que marca o nome dessa festa, Pessah, passar por cima. Exatamente à meia-noite, queridos, o anjo da morte, ele é liberado dos céus. O anjo do juízo, ele é liberado. E ele passa sobre o Egito. E ali, o sinal seria a casa que tivesse o sangue na verga das suas portas. Essa casa seria poupada. O anjo não entraria ali. Todos ali iriam ser preservados. A palavra diz que até os animais foram ceifados. Então, houve grande ranger de dentes, houve grande pranto, houve gritos, milhares de egípcios e até mesmo os hebreus que não obedeceram a essa ordem. Porque essa ordem não era apenas para o juízo não era apenas para os egípcios, mas para todos aqueles que não tivessem o sangue na verga da porta. Então, até os hebreus que não se atentaram a isso, perderam o seu primogênito naquela noite. E essa é o nome que marca essa festa, Pessah, passar por cima. O anjo da morte passou por cima, quando ele viu o sangue do cordeiro na verga das portas. Então, queridos, quando nós celebramos Pessah, algo muito forte está sendo proclamado agora, nesse portal poderoso. Quando Yeshua HaMashiach, que é o nosso Cordeiro perfeito, ele verteu o seu sangue na cruz, ali aconteceu o maior milagre do universo. Pois agora todo aquele que o tem como seu Cordeiro, o Cordeiro Pascual, o seu único e suficiente Salvador. Queridos, hoje a morte olha e não tem mais poder sobre nós. Hoje a morte, ela passa por cima, a condenação, ela passa por cima da sua vida. Essa é uma festa, queridos, que é tão extraordinária, é uma festa em que nós devemos entender o potencial, porque ela mudou a história do universo, ela mudou a história da humanidade. Hoje nós temos a garantia de uma vida eterna, que Ele comprou para nós com altíssimo preço, preço de sangue. Amém? Então, não sei se era essa a introdução, eu trouxe mais sobre o nome, né? Por que Pessah? Fala um pouquinho dos elementos para eles, meu irmão. Os elementos? Bom, os elementos bíblicos principais é o cordeiro. E é interessante que a gente vê pessoal falando, né? Ah, não pode comer carne, né? É porque sexta-feira santa, não pode comer carne. Gente, biblicamente falando, na festa de Páscoa, se come cordeiro. Então, tem questões, né, que não são bíblicas, são dogmas religiosos que foram introduzidas. Até mesmo essa questão do coelhinho, tudo isso tem uma origem pagã, não tem nada a ver com a Páscoa, é para desvirtuar o sentido original, o sentido poderoso da Páscoa. E, biblicamente falando, os elementos é o cordeiro. A Páscoa se celebra com o cordeiro. A Páscoa se celebra com ervas amargas. A erva amarga, ela lembra tanto do sofrimento que o povo de Deus experimentou no Egito, no período de escravidão, como ela também nos lembra do sofrimento do nosso Mashiach, na cruz do Calvário. O outro elemento é a matzá, é o pão sem fermento. Quando nós vamos ler na Bíblia, o fermento sempre fala de coisas ruins. Fala do orgulho, fala do pecado. Então, o pão sem fermento, ele representa a humildade do nosso Mashiach, dele sendo Deus, ter sido despido de toda a sua glória, de toda a sua deidade, e ter sido feito carne como nós. Queridos, tem algo muito forte na arqueologia. Eu até queria ter trazido imagens, né, sobre isso, mas a arqueologia nos traz como eram os banheiros
na época, os banheiros públicos, na época em que Yeshua foi crucificado. Como era em Roma, como Roma trouxe ali para Jerusalém. E os banheiros, eles eram em pedras, né? Era como se tivesse ali uma pedra parecida com pedra de mármore, né? Não sei se era bem esse material, mas elas tinham buracos assim, né? Para as pessoas sentar, fazer as suas necessidades ali. E como que eles se limpavam? Tinha ali o esopo, né? Que era como se fosse uma vara. Era como se fosse uma bucha vegetal, né? Que ficava num pedaço de madeira, certo? Tá dando para entender mais ou menos? E aquele pedaço ali, que parecia uma esponja vegetal, eles molhavam no vinagre e se limpavam. Então, o vinagre era como se fosse para fazer uma desinfetação, uma asepsia. E as pessoas usavam aquilo ali para se limpar. Vocês lembram quando na crucificação Yeshua teve sede? Vocês lembram? Pode projetar esse versículo para mim, por gentileza? O versículo que fala que ele teve sede. E um soldado deu o que para Yeshua? O que fazia vinagre perto da crucificação? Vocês estão entendendo? Qual foi o vinagre que foi dado a ele? É muito forte, queridos. Quando a gente vai entender o contexto cultural, quando a gente vai aprofundar e entender, né? Então, aquele soldado, ele pega aquele sopo, né, com vinagre, que era algo que eles usavam para limpar as suas necessidades fisiológicas, e eleva até a boca de Yeshua, para dar para ele beber aquela água. Quando ele bebe, ele fala, está consumado. É esse nível de humildade e de amor, queridos, que o nosso mestre ofereceu em favor das nossas vidas. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, o pão sem fermento fala desse nível de humildade. Aqui nós temos na mesa, em que a Leir gentilmente preparou, alguns elementos que em Israel, hoje em dia, são utilizados. E esses elementos ali nós vamos ter as ervas amargas, vamos ter ali um pouquinho de água com sal, com o rabanete, vamos ter a harosset, que é um docinho que ele lembra os tijolos, né? E esse prato, ele se chama de queará. E cada partezinha ali você vai encontrar um elemento. Por que que os judeus utilizam esse elemento? Depois, no final do culto, você pode vir aqui. Se tiver alguma imagem de alguma queará, se vocês puderem projetar para a gente mostrar para o pessoal que está online. O que é feito em festa de Pessah, lá em Israel? No Seder, que é o jantar, né, onde eles celebram no primeiro dia, eles se reúnem na mesa e eles têm ali um livro que se chama Hagdalah, onde eles vão contar para os seus filhos toda a história de Pessah. E é como se fosse uma experiência degustativa. Então, eles vão contando e eles vão lembrando e vão comendo algum dos elementos para que aquela experiência se torne sensitiva. Então, quando eles falam das lágrimas, do choro, eles pegam um pedacinho daquele rabanete, molha na água com sal e come, para lembrar do choro dos seus antepassados, enquanto eles eram escravos no Egito, né? Então, cada pedacinho vai contando esse elemento. Então, é assim que a Páscoa ela é celebrada lá em Israel. Nós também vamos ter ali 4 taças de vinho, né? E cada taça, em Êxodo 12 ali, tem alguns versículos específicos, né, que vão retratar esse momento ali das 4 taças. E a taça ali também do vinho representa o sangue, né, que foi vertido ali
pelo cordeiro, né, nosso Machia, e o sangue do cordeiro que foi passado na verga das portas. Amém, queridos? Não sei se era isso, eu não preparei nada especificamente. E pegar de surpresa assim, né? Glória a Deus. É muito, muito maravilhoso a gente mergulhar nas Escrituras, né? E a gente vai se constrangendo ainda mais com o amor do nosso Deus por nós. E hoje realmente é dia de muita celebração. Amém, meu amor? Seria Obrigado. isso. Está maravilhosa. Ela é linda, né, gente? Me deu 3 filhas lindas. Claro que puxaram 90% o pai, né? Você sabe disso. Né? Brincadeiras à parte, projeta para mim o PPT, por favor. Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês, para explicar, antes de entrar no profético, porque tem muita gente que quando chega nessa época, começa a me fazer várias perguntas. E no livro de Hebreus, vai dizer assim, que a gente não deve se alimentar de muitas fontes para não ser contaminado. Então o que acontece? O pessoal começa a olhar vídeo aqui, vídeo ali, vídeo não sei o que, aí pega um ensino tradicional, aí pega um ensino messiânico, aí pega um que estudou na escola X, na escola Y, junta tudo, não entende nada e quer que eu faça um resumo. Então, eu quero trazer para vocês o que de fato é a Páscoa, o que Deus instituiu como Páscoa e para onde ela aponta. E depois eu quero entrar no sentido profético dela, que foi a introdução que eu já fiz para vocês. Então, a Páscoa profética, que é o Cordeiro, né, na antiga aliança, ela fala assim, ó, é uma jornada de sacrifício, a redenção, da sombra da lei à plenitude em Cristo. Por que a sombra da lei? Porque quando nós estamos olhando aqui para Jesus, eu sou Jesus, tá? Jesus está aqui. A luz está batendo aqui, está fazendo uma sombra lá atrás. Mas quem vivia lá na sombra, ela só tinha expectativa de olhar para a luz. Ela não definia exatamente quem estava de pé aqui. Então a gente tem que entender, quando o apóstolo Paulo ele vai falar de algumas coisas assim que é até difícil de entender, o apóstolo Pedro fala assim, olha, é difícil, né, as coisas que esse cara escreve de entender. Eu vejo a simplicidade de Pedro escrevendo e a cultura, e o apóstolo Paulo era muito eclético em escrever várias coisas, e quando ele foi arrebatado e Deus mostra para ele o profético do Antigo Testamento, é como se a mente dele tivesse voltada para as coisas futuras. Então ele começa a olhar lá de trás para Cristo. Só que nem todos conseguem ver Cristo aqui. Por isso ainda tem alguém que está no ensino tradicional, buscando entender o que está acontecendo. Então eu vou trazer para vocês. Pode passar, por favor? Então a Páscoa não é uma celebração histórica. O que a Bíblia diz aqui? Que a Páscoa funciona como um tipo de sombra, que é o que eu já falei, e o cordeiro que foi sacrificado aponta para Cristo. Então, apóstolo Paulo ele vai dizer, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então nós temos que entender o seguinte, pode passar. Não vou me alongar muito no PPT, tá? Aqui na apresentação. Então a ordenança da Páscoa era, nenhum estrangeiro vai comer da Páscoa, nenhum servo comprado por dinheiro, nenhum escravo, quem não era circuncidado. Então tem pessoas hoje, que são tradicionais, por exemplo, ou que vieram do tradicionalismo, que até me perguntam assim, apóstolo, você não vai tirar o fermento de casa? Porque na Páscoa na Bíblia, a gente tinha que tirar o fermento de dentro de casa. E aí eu falei assim, olha, se eu tirar o fermento de dentro de casa, o fermento lá que faz o pão, os grãos que fermentam e tal, eu tenho que voltar a matar o cordeiro. Porque não é sobre isso que Jesus está falando. O cordeiro aqui é Cristo.
E o fermento, Jesus mesmo falou, acautelai-vos do fermento de quem? Dos fariseus, que era o quê? Pregar e não praticar. Ele chamava os fariseus de hipócritas. Eles eram mestres no ensino, mas negligentes em viver aquilo. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês estão ensinando uma coisa que vocês não vivem, vocês não entram no reino dos céus, e ainda estão fazendo barreira na porta para quem quer entrar. Estão atravancando o caminho. Jesus disse isso. Esse é o fermento dos fariseus. O que é? A maldade. Porque eles queriam ocupar os melhores lugares, ter os títulos de honra, de respeito, queriam ser vistos, né? Jejuavam, batiam no peito que estava jejuando, em meio à praça pública. Então Jesus, ele censura isso. Esse é o fermento que Jesus está dizendo, que é o pecado, que é o orgulho, que é a falsa doutrina. Então esse é o fermento que nessa época nós temos que tirar de dentro da nossa casa. E aí o que acontece? A família se reunia lá no Egito para fazer o quê? Sacrificar o cordeiro, apressadamente, tinha as ervas amargosas, tinha que ser circuncidado. Então hoje, quem participa de Pêssah, todos são circuncidados? Quantos são circuncidados aqui na igreja? Levanta a mão para mim. Ninguém? Então, se fosse no tradicionalismo, ninguém podia participar da Páscoa. Entende? Então, nem a Páscoa tradicional da Igreja Católica, que o pessoal faz, não poderiam participar. Então, assim, o ensino aqui, ele tem que ser pelo princípio que Deus nos revela. E o princípio que Deus nos revela nos traz vida e não morte. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, a circuncisão agora é no vosso coração. Não é mais na vossa carne. Então, para que eu possa participar do cordeiro da Páscoa, de fato eu tenho que ser circuncidado no meu coração. Isso tem uma aplicação profética. Pode tirar o slide, por favor? Vou tentar fazer do meu jeito. Sabe que profeta não se dá muito bem com slide, né? Já tentei outras vezes, não deu certo. Então o que acontece? Ali tinha uma aplicação prática. Não era só o sangue do cordeiro que fazia com que o anjo passasse por cima ou pulasse aquela casa. O que tinha que ter ali, além do sangue do cordeiro? A aplicação do sangue nos umbrais, nas vigas e nas vergas das portas. Então não basta apenas eu invocar Jesus. A minha casa, as vergas do meu coração, elas têm que ter a aplicação do sangue. Então 1 Pedro 1:2 vai nos dizer assim, que nós temos que caminhar em obediência ao sacrifício do sangue de Cristo. Ou seja, todos os dias eu tenho que santificar a minha vida, tenho que aplicar o sangue do Cordeiro no meu coração. A minha vida tem que ser uma vida reta e santificada. Então, onde eu estiver, onde eu andar, as pessoas têm que olhar para mim e ver as marcas do sangue de Cristo em mim. Não basta apenas eu vir para a igreja com a Bíbliazinha debaixo do braço e fazer que nem agente secreto, né? Estou na academia, sou uma pessoa. Estou na igreja, sou outra pessoa. Estou no trabalho, sou outra pessoa. Mas aqui na igreja eu sou crente. Não pode. A aplicação do sangue de Cristo tem que ser para todo mundo ver. Quando o anjo passar, ele tem que dizer, não, esse aí é justo, santo, inculpável. Porque não é a pessoa que vai me julgar, é o anjo do Senhor, vocês têm que entender isso. Aquilo que determina se vai dar certo ou não na minha vida não é o que os outros dizem sobre mim. É aquilo que Deus está vendo. Porque as coisas visíveis vieram a existir das coisas invisíveis, que são as espirituais. Então, se eu vivo de forma espiritual, aplicando o sangue de Cristo na minha vida, eu começo a mudar a vida das outras pessoas a partir. Entende? O anjo, ele coopera comigo para a salvação daqueles que estão perto de mim. As pessoas olham para mim, trabalham comigo, vivenciam comigo, e falam assim, olha, como minha vida melhorou depois que eu comecei a trabalhar com você.
Como eu comecei a prosperar depois que eu me aproximei de você. Eu fui curado depois que eu comecei a ficar perto de você. Por quê? Aquele que se assenta na mesa com você, ele pode ser estrangeiro? Pode. Mas o líder daquela casa que está fazendo a ceia sou eu. Entende? Aquele que é o cabeça da casa, ou seja, quem Deus levantou para ser líder é você. Aqueles que se aproximam na mesa para ter aliança com você vão participar do cordeiro que você crê, que você aplicou o sangue na porta. Essa é a verdadeira Páscoa. Estamos chegando. Entende? Por que Deus fala ali de primogênito? Ele fala que Israel era o primogênito dele. Mas o primogênito dele não era Adão? O primogênito dele não era Adão? Por que ele chama Israel de primogênito? Israel está muitos anos depois de Adão. Todos nós somos primogênitos do Senhor. A Bíblia diz que não há para Deus nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu. Não há mais divisão. Deus não faz distinção se é homem ou se é mulher. Ambos participam da mesma graça e recebem da mesma porção quando invocam o seu nome. Então a questão é, quando Deus chama de primogênito, Ele está dizendo, eu tenho uma bênção especial para você. É para a sua casa. E nós vamos entender isso porque quando o apóstolo Paulo está pregando, prendem ele, açoitam ele, colocam ele na cadeia, o anjo abre a porta. E o que acontece? Ele sai da cadeia. O carcereiro tenta se matar e ele diz, não te faça mal, nós estamos aqui. Eles vão para a casa do carcereiro, ceiam na casa do carcereiro, batizam o carcereiro, e ele diz uma coisa para o carcereiro. O que ele diz? Crê tu, e será salvo tu e a tua casa. Deus está trazendo uma palavra lá de Pêssar, lá de Páscoa. Aquele que está contigo na mesa, quando você coloca a tua fé em prática e aplica o sangue de Cristo, ele vai ser alcançado pela bênção de Deus. Aquilo que transborda da tua vida, toca e liberta os outros. Isso é Páscoa. Páscoa para Deus é libertação. Quando Deus está falando de Egito e Canaã, Canaã é uma terra que verte leite e mel, é uma terra de bênção, sim ou não? Mas tem gigantes. Tinham cachos de uvas que 2 homens tinham que carregar. Mas tinham gigantes. Tinha ou não tinha? Tinham gigantes. O Egito tinha o sustento do Nilo. O Nilo era todo o abastecimento e a autossuficiência de produção do agro do Nilo. Tudo ali era gerado em torno do Nilo. Então o Nilo era a entidade, o Deus do Nilo era a entidade mais adorada do Egito. Mas Jesus ele traz uma coisa, ele diz assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não importa se você está em terra de escravidão. Quando você está em Jesus, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Você não precisa de abastecimento de outro. A graça do Senhor na tua vida, ela é suficiente. Isso é Páscoa. É transição de uma mente de liberdade para entrar na terra prometida. Veja que a geração que nasceu no Egito e murmurou, ela não entrou em Canaã, mesmo tendo celebrado a Páscoa. Agora eu pergunto, será que esses que morreram aplicaram o sangue porque foram mandados, ou porque criam naquilo? Mas por que era aplicado o sangue nos umbrais? Porque as casas eram feitas de barro, de palha e de tijolos de barro. Mas os umbrais eram feitos de pedra. Então qual que era a cultura do Egito? A cultura do Egito era quando os antepassados morriam, eles iam talhando ali os cabeças das famílias, os nomes e as entidades a que eles serviam.
Então, quando você entrava naquela casa, você sabia que ali morou teu bisavô, teu avô, teu tataravô, teu pai, e ele cria na entidade tal. E você entrava e ficava hospedado naquela casa, morava naquela casa. O legado seu era o legado das entidades dos seus pais. E por isso continuavam escravos. Por isso não prosperavam. Porque criam nos deuses dos antepassados. E aí Deus falou assim, não, nós vamos fazer um marco aqui. O que é um marco? É um poste que delimita um território. Mas as casas eram território? Não. Fisicamente não. Mas espiritualmente sim. Quem quer entender? Então fiquem comigo. Então o que acontece? Por que Jesus morre na cruz e não cerrado ao meio? Como morreu os profetas, por exemplo. Por que não morreu degolado? Diga, o marco. É uma coluna. Quando Jesus morre na cruz, o sangue verte aonde? O sangue verte aonde? Na coluna. Deus faz um marco com o sangue do Cordeiro. E Ele diz, daqui para cá, vocês não pertencem mais aos deuses dos antepassados. Daqui para cá, vocês têm direito de escolha. Daqui para cá, vocês têm direito de ser livre, se crê naquilo que eu estou falando. Mas tem gente que faz porque o amigo está dizendo. E tem gente que faz porque crê naquilo que prega. É diferente. Por isso, uns oram por enfermos e eles são curados. Porque crê no Deus que ele vive. Entende? Então Deus, na Páscoa, Ele deu uma oportunidade de escolha, de não ser mais escravo. Mas o povo participa da Páscoa, apóstolo Arífia. Vai para o deserto e diz, eu quero voltar a comer cebola e pepino. Sendo que Deus coloca as ervas amargosas para eles comerem, junto com o cordeiro. Por quê? Por quê? Quando o homem pecou no jardim do Éden, o jardim não tinha espinhos, não tinham abrolhos, não tinham ervas amargosas, tinham flores e frutos, que o homem se alimentava livremente. Um jardim do tamanho de um continente. E há quem se contente hoje a morar num apartamento de 12 metros quadrados, pagando altíssimo aluguel. Nosso Deus é Deus de expansão e de abundância. Entenda que quando o homem peca e se esconde atrás, da onde? De uma coluna de madeira, de uma árvore. Ele se esconde atrás da árvore, um marco. Ele escolhe se esconder de Deus, por não crer que Deus o perdoaria do seu pecado. Por não crer naquele Deus que ele devia conhecer e se relacionar. Ele se esconde de Deus. Esconde por causa do seu orgulho. E aí Deus diz assim, por causa do teu pecado, a terra produzirá espinhos e abrolhos, ervas amargosas. Então quando você caminhar no jardim, fora do jardim, porque você vai ter que lavrar a terra, você vai furar os seus pés. Você vai ser ferido por causa do teu pecado. Então, eles olhavam para as ervas amargosas, mas não tinham o entendimento e o discernimento que o pecado deles trazia essa dificuldade na caminhada. Quando Deus disse assim, vocês vão entrar na terra de Canaã, eis que tenho dado a terra para vocês. Era mais fácil crer na palavra de Deus ou crer no gigante. Deus já tinha trazido a coluna de fogo, já tinha feito verter água da rocha, já tinha feito a coluna de fumaça, a roupa acompanhava e não se desgastava, o sapato acompanhava e não se desgastava. Eles passaram 40 anos, cresceram, viveram, caminharam com as mesmas roupas.
E Deus até nisso sustentou, mas não creram na palavra de que eu vos tenho dado a terra. Agora existe um cara, estou falando de peça ainda, hein? Preste atenção, fique comigo. Existe um cara que ele sobe para espiar a terra. O nome dele era Oséias. E aí, quando ele vai dar o relatório, ele diz: olha, a terra é terra de gigantes. Mas se Deus se agradar de nós, nós subiremos lá e devoraremos os gigantes como pães. Entenda. O que Deus deu no deserto? Pão do céu. O que Oséias estava dizendo? Deus nos dará a vitória do céu de forma sobrenatural. A visão de quem crê naquilo que faz e pratica é outra. A fé de quem crê num Deus, o qual ele conhece, é outra. Esse cara que falou isso, Deus pega uma letra do nome dele e coloca no nome dele, transforma o nome dele de Oséias para Josué, que quer dizer o Senhor salva. Então vocês não vão ver mais Oséias a partir dali. Vocês vão ver uma nova pessoa. E por que ele tinha essa visão, Grace? Porque quando Moisés ia orar, a Bíblia diz que ele não se apartava da porta da tenda da congregação. Moisés ia orar, ele ficava ali, ó. Eu quero ouvir também. Senhor, se sobrar para mim aí, eis-me aqui, hein? Lembra-te de mim. Não era bobo. O profeta, o líder ia orar, ele estava ali. Senhor, eu estou aqui fora, hein? Se tiver uma pontinha de bênção para mim, eu estou aqui. Se tiver uma missão para mim realizar, eu estou aqui. Eu sou o cara que o Senhor precisa. Porque eu creio na tua palavra. E aí teve uma guerra. Os amalequitas pegam o povo, pegam os mais fracos, começam a sequestrar o povo no deserto. E uma guerra se levanta, por causa dos murmuradores. A quem Deus envia para fazer a batalha ser vencida? Quem? Josué. Sabe por quê? Porque ele era o cara da oportunidade. Senhor, se tiver uma oportunidade, eu estou aqui. Porque não é cansativo crer naquilo que o Senhor diz. Se tiver uma oportunidade de prosperar, eu sou o cara. Eis-me aqui. Quantos milagres vocês viram Josué fazer? Coloca nesse texto aí para mim, por favor. Quando ele manda o sol e a lua parar? Quantos milagres vocês viram Josué fazer? Ele vai para a batalha. E ele vê que a batalha não vai ser vencida. Por quê? Porque a noite vai chegar e os amalequitas são em maior número. E aí ele dá uma palavra, com base em quê? Com base no Deus que ele conhecia orando na porta da tenda da congregação. Porque a mente dele era uma mente transicionada. Para ele viver ou não em Canaã não importava, pois a Canaã dele era espiritual. Não era física. E o sol se deteve. Não, bota no versículo antes, para ele ver a ordem. Olha só a ousadia desse cara. Então Josué falou ao Senhor. Falou a quem? No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente-nos em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Ou seja, um para cá e o outro para lá. E a ciência comprova que esse dia está faltando no nosso calendário. Por quê? Parou.
E o resto desse dia está faltando, por quê? Por quê? Porque o sol volta 15 graus para confirmar a palavra do profeta que o rei tinha pedido. Certo? E aí fecha um dia que está faltando. Então o que acontece? Esse cara, que não aparece lá em Gênesis 12 em Peça, ele faz história. Talvez não fosse líder de família. Talvez não fosse alguém nem muito importante. Mas, quando Deus traz libertação na tua casa, aquele que não tinha história, aquele que não tinha nome, aquele que era reputado como ninguém, Deus coloca entre os príncipes. Porque a libertação a Canaã é espiritual. Você começa a viver o milagre, você começa a viver a terra prometida a partir daquilo que você crê, a partir do Deus que você conhece. Essa é a verdadeira Páscoa. Quando você participa do Cordeiro, você aceita Jesus na tua vida, e você começa a aplicar o sangue nos umbrais da porta, para dizer, eu vivo aquilo que eu creio. A palavra de Deus diz assim, eu vou fazer assim, porque é assim que os gigantes serão vencidos, porque é assim que o sol vai se deter em Gibeon e a lua no vale de Ajalon. É assim que eu vou vencer, porque Deus disse que Ele deu essa terra aos filhos de Israel. Então você começa a viver porque você crê no Deus que te prometeu. Não precisa de outro sinal. Deus disse, não precisa orar para dizer, Senhor, eu quero que o sol volte 15 graus. Se Deus disse, está dito, basta que você creia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse, e Jó disse uma coisa certa, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então quando Deus pega a Páscoa e insere na vida do povo de Deus, não é uma maneira tradicional. É para tirar o fermento? Sim, não é para ter pão com fermento, porque o nosso pão é Cristo. Ele disse, eu sou o pão do céu. Ele disse, vou-los levar para um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pão vivo que desceu do céu. A provisão que Josué fala lá atrás, Jesus disse, eu sou essa provisão. Então quando nós olhamos para a mesa de Peça, nós entendemos as ervas amargosas, que é aquilo que feria o homem na caminhada por causa do pecado, Jesus toma sobre a sua cabeça como coroa. Chegam na cruz e diz, és tu o rei dos judeus? Tu dizes, diz Jesus. E aí colocam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Aquilo que o homem pecou e não teve coragem para enfrentar, Jesus coloca sobre a sua cabeça, para suportar a dor do teu pecado, da tua transgressão, para te dar liberdade. E uma opção de escolha, de a partir de hoje você crer naquele que te remiu pelo seu precioso sangue. Para que a tua vida seja uma vida liberta, uma vida curada, uma vida de prosperidade, uma vida de graça. Porque aquilo que Deus fala se cumpre. As ervas amargosas, que traziam o sabor do vinagre, Jesus toma ela na cruz. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado. Não se fez pecador, ele se fez pecado por nós. Porque ele foi contaminado por aquilo que deram para beber a ele. Entenda que Jesus pagou um preço alto pela tua vida, para que você tivesse libertação, para que o anjo de Deus passasse pela tua casa, e ao invés de morte tivesse vida, e você tivesse oportunidade de entrar numa nova mente, e numa terra de prosperidade, que emana leite e mel.
Jesus, ele vai dizer algo para nós, através do apóstolo Paulo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eis que tudo se fez novo, ou seja, a partir desse marco aqui, não é o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, o Deus do teu avô, não é o Deus do antepassado, mas eu sou um Deus geracional, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu sou o Deus que prometi, que cumpro e que sustento a minha promessa. Ele prometeu a Abraão, cumpriu em Isaac e sustentou em Israel. Abraão não foi uma grande nação. Isaac não foi uma grande nação. Israel não foi uma grande nação. Mas dos seus filhos Deus suscitou grandes nações. Entenda que Deus, ele promete, ele cumpre e ele sustenta a sua palavra para aqueles que são fiéis. Então quando ele diz assim, eu sou o Deus de Israel, toma isso para ti. Toma isso para ti. Quando ele diz que você é o Israel de Deus, o seu primogênito, a menina dos teus olhos, porque o Senhor olha para você com planos especiais de crescimento, de prosperidade, de graça, de rompimento, para que a tua casa tenha uma vida de abundância não só financeiramente, mas uma casa onde há paz, onde você descansa, onde a presença de Deus, ela é manifesta o tempo todo. A verdadeira Páscoa, queridos, não é uma tradição humana. A verdadeira Páscoa não é eu participar de um cordeiro com vinho, com suco de uva. Esses elementos são puramente simbólicos e proféticos. A verdadeira Páscoa é transicionar a minha mente para Cristo. A Bíblia diz, se não me falha a memória, em Colossenses 2,9 diz assim: em Cristo Jesus está toda a plenitude da divindade, e vós sois perfeitos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vós sois perfeitos nele. Páscoa é libertação na mente, não mais escravo, seja do pecado, seja da miséria financeira, seja da enfermidade, seja da religiosidade, seja do orgulho que tirou o homem do jardim, não mais escravo. A hora agora é de transicionar, de crer que Cristo já transicionou a tua mente, te libertou e te deu um novo coração. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que a aliança agora de Deus, a circuncisão é no coração, ele vai dizer, Deus está te dando um novo coração. E a nova aliança, ela aparece ainda no Antigo Testamento. Deus diz assim através do profeta: e escreverei a minha lei nos vossos corações, e farei convosco uma nova aliança, e derramarei de um espírito novo, e tirarei o vosso coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração sensível, um coração que escuta, um coração que obedece, um coração que pulsa pela presença de Deus. Por que ele diz um coração de pedra? Porque as pedras foram talhadas com a lei que Deus deu a Moisés. Não adianta cumprirmos algo religiosamente engessado, um ritualzinho bonito. Deus não quer ritual bonito. O povo estava fazendo festa, fazendo barulho, fazendo som. Deus diz assim, para com isso. O barulho que vocês estão fazendo está me incomodando. Porque vocês não têm mais intimidade comigo, vocês são religiosos. Vocês cumprem rituais, mas não me honram na intimidade. Deus chama a atenção do povo por causa disso. Então Páscoa não é ritual. Páscoa
é um portal profético, o maior portal profético. Quando Deus abre a Páscoa, Ele abre um tribunal de 7 dias para julgar os inimigos. Ao final dos 7 dias, o que acontece? Deus quebra as rodas dos carros de Faraó, quebra as rodas proféticas do Egito. O Egito era a nação mais poderosa da terra, como é os Estados Unidos hoje. O que é o Egito hoje? Pó e areia, só. Nós passamos da fronteira do Egito para Israel. A mesma areia, o mesmo mar, a mesma pedra. Quando você passa do Egito para Israel, tudo é verde. Aí você olha assim, como é que 50 metros para lá não tem nada, e 50 metros para cá é tudo plantado e tudo próspero? A bênção de Deus é para quem ama a sua presença. Deus não tem parte com o religioso. Deus tem parte com quem tem intimidade com a sua presença. A Bíblia nos ensina claramente sobre a adoção de filhos. Só que o termo no grego, ele não explica muito bem. Ele traduz, mas não explica aquilo que Deus de fato quer dizer. Quando ele vai dizer que Deus nos deu um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. Entendam que quem escolhe o pai é o filho. Você pode ter um filho biológico, um filho adotado, e o filho adotado ser mais próximo de você do que o biológico. Eu já vi isso. Quem escolhe o pai é o filho. Deus, Ele escolheu a todos nós e pagou o mesmo preço por todos, deu a mesma oportunidade para todos. Agora, a maneira com que você se aproxima dele é que transiciona a tua vida. A maneira como você se aproxima dele e como você o vê é que transiciona o teu caminho. Jesus pergunta assim para os discípulos, para finalizar: quem vós dizeis que eu sou? Uns dizem, eles não queriam dizer, né? Aí uns dizem, sabe aquela história do meu primo mandou perguntar e disse que o meu vizinho queria saber? Então, mais ou menos assim. Uns dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. Agora Pedro, gente. Pedro era aquele cara que era sanguíneo, que era espontâneo em falar aquilo que ele pensava. Nem sempre acerta, mas naquele momento, ele falou daquilo que ele estava vendo. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Preste atenção, é importante isso. Pedro, ele era um revolucionário. Pedro, ele estava esperando um Messias para libertar Israel. Jesus, ele cumpria todos esses requisitos. E ainda curava cego, surdo, expulsava demônio, multiplicava dinheiro, multiplicava pão e peixe, fazia água em vinho. E ele diz: não pode ser outra pessoa. Se faz tudo isso aqui, tem todos esses requisitos, não vi ele pecar, só pode ser o Cristo. Entenda que o nível de intimidade nem sempre vai revelar aquilo que você vê. Mas o nível de pureza dos teus olhos vão revelar aquilo que você vê. Porque a Bíblia diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tem gente que só vive doente, por quê? Só sabe criticar o vizinho. Olha para a pessoa, só sabe achar defeito. Só sabe achar defeito. E aquilo vai acumulando na sua alma e transbordando para o seu físico. Isso porque os olhos estão maus, porque o espírito, ele não está curado.
Agora, quando você vê uma pessoa que está sempre elogiando os outros, sempre de bem com a vida, sempre tratando todo mundo bem, com educação, com honra, com respeito, sempre tentando ajudar, você vê que essa pessoa nem doente fica. Apóstolo nunca tinha pensado nisso. Porque a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz que os restauradores de veredas antigas, o Senhor fortalecerá os seus ossos e descedenterá a sua sede. Vós sereis chamados. Coloca aí, eu acho que é Isaías 58, mas acha esse texto para mim, por favor. O Senhor, Ele fortificará os teus ossos. Sabe por quê? Porque os teus olhos são bons. Porque você trabalha para o reino. Porque a Páscoa é libertadora na tua vida. Quando de fato você reconhece que Cristo morreu no teu lugar, você transiciona isso. Você tira aquela vida velha que você tinha, o fermento, a massa velha, e você transiciona para uma nova vida. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos e fortalecerá os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. O que é isso? Restauração de princípios. E os princípios servem para quê? São marcos na nossa vida. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, de buracos, de brechas, e restaurador de veredas para morar. Entendeu que o Senhor, pode tirar por favor, entendeu que o Senhor, Ele te dá saúde, quando você trata bem os outros, quando você manifesta o reino, o Senhor te cura antes que você peça. Isso é Páscoa. As ervas amargosas, quem gosta de um chá de boldo aí? A minha avó dizia que o que era amargo cura e o que aperta segura. Vocês já ouviram isso? Deus, Ele tem uma estratégia para tudo na vida. Se você está doente, alguma coisa amarga você precisa provar. Para se lembrar de algo, não é isso, farmacêutica? Deus, Ele trabalha pedagogicamente na nossa vida. Porque o pecado do homem, se ele não tivesse provado das ervas amargosas, ele não teria lembrança disso. Por isso que os judeus hoje, tradicionais, eles vão lá, fazem essa ceia dessa forma, molham o dedinho lá na água salgada para lembrar da lágrima, trazendo à memória essas coisas. Mas eu aprendi algo, eu nunca fiz isso, tá? Mas eu aprendi algo na minha vida, que eu quero transmitir para vocês para encerrar. Que hoje eu vou ser breve, vou encerrar antes da meia-noite. Eu aprendi o seguinte, gente. Deus, Ele me tirou de um lugar tão horrível. Deus, Ele me transicionou de um lugar tão ruim, que é impossível eu chegar na presença de Deus e não chorar. Porque quando Deus chega perto de mim, ou quando eu chego perto dele, gente, eu lembro de onde Deus me tirou, e isso chama-se gratidão. Quando você sabe que você está no buraco para morrer, e uma pessoa chega lá e te estende a mão para tirar do buraco, você vai esquecer dessa pessoa? Jó, ele estava acabado, ele deita numa cova, se tapa com terra e cinza para morrer. Porque os animais queriam comê-lo, porque ele estava com cheiro de podre. E aí o Senhor se manifesta a ele num redemoinho, e começa a falar com Jó. E depois disso, a Bíblia diz que Jó, ele teve a carne restaurada como a carne de uma criança. E que tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus lhe deu em dobro. Isso é consolo para alguém ter 2 filhos no lugar daquele que morreu? Claro que não. Mas é motivo de alegria dobrada.
receber a bênção do Senhor. Nem tudo que aconteceu na tua vida vai ser restituído. Nem toda dor que você teve vai ser apagada. Mas quando você entende que a gratidão te transiciona e te leva para um lugar melhor, Deus ele tem lugar para trabalhar na tua vida. Então o fermento velho, ele tem que ser tirado. Aquilo que fez a nossa vida crescer de uma forma desproporcional, disforme, talvez um pouco a mais, ou um fermento estragado um pouco a menos, que abatumou, deixou o pão solado. Eu gostava muito de fazer pão, gente. Tinha uma maquininha de fazer pão lá, que era top. Mas eu fiquei com quase 100 quilos, aí eu parei com a maquininha. Vocês estão rindo, mas porque se não for vocês. Então, esse fermento ele tem que ser tirado, gente. Nós temos que entender que Deus fez tudo novo na nossa vida. É para cumprir ritual, apóstolo? Se você se sente bem fazendo isso, faça. Eu não sou daquela pessoa quadrada que diz assim, não faça assado. Porque a única coisa que Deus disse que tinha que ter na Páscoa era o cordeiro. Era o cordeiro. E o sangue na verga da porta. As ervas amargosas é para lembrar do quê? Do pecado. Então temos que ter arrependimento de fato, caráter humilde diante de Deus. Dizer, Senhor, eu pequei, me cura, me transforma, me liberta. Tirar o fermento velho. Ou seja, dê lugar para Deus trabalhar na tua vida. Dê oportunidade para quando você ouvir as pessoas, se dê o benefício da dúvida. Dizer, será que essa pessoa está falando um negócio para o meu crescimento? Mesmo que você não tenha gostado. Quando eu digo que Deus me tirou de um lugar horrível, uma das características que eu tinha era achar que eu sabia tudo na vida. E eu não falo isso com motivo de orgulho. Eu olho e digo como eu era burro naquela época. Eu tinha 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, eu era oficial do exército. E eu achava que eu era o super-homem. Eu achava que eu era a pessoa mais inteligente do mundo e que ninguém tinha nada para me ensinar. Extremamente arrogante. E uma das coisas que Deus fez na minha vida é me ensinar a olhar para as pessoas e ver que elas têm algo para me ensinar. Então, quando eu olho de onde Deus me tirou, e eu olho o tamanho da grandeza de Deus, da sabedoria dEle, quando uma pessoa chega e fala comigo, apóstolo, eu preciso falar uma coisa com você. Eu preciso falar um sonho com você, eu tive uma percepção, posso te dar uma sugestão? Eu me dou o benefício da dúvida de ouvir. Porque um dia eu já soube tudo, e não rompi em nada na minha vida. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos não se perde a batalha. Então eu aprendi que se Deus usou a mula para falar com Balaão, se Deus usou os corvos para alimentar o profeta no deserto, Deus pode usar um irmão meu para vir falar comigo. Então entendam que as lágrimas elas têm que ser geradas diante de Deus em oração e arrependimento. A nossa verdadeira Páscoa é sermos transicionados para um lugar que verte leite e mel, sim. Mas é um lugar que vai ter gigantes para você vencer. É o nosso orgulho, é o nosso braço forte, a nossa sabedoria. Eu posso fazer do meu jeito é melhor. Não, eu posso orar no carro, indo para o trabalho e não ter um momento de intimidade. Não, não se engane com isso. Tenha o seu momento de intimidade com Deus. Tenha o seu momento de orar, de se dobrar, de chorar, de se arrepender mesmo. Se você nunca chorou, o altar está aqui, ó. Eu sou o primeiro a chegar aqui e me ajoelhar e ficar chorando aqui. Já passei noites dormindo aqui, ó, nesse lugar aqui. Noites e noites e noites dormindo nesse lugar. Alguns discípulos já dormiram aqui comigo com os mosquitos, não tinha nem ventilador na época. Não sabia se eu orava, se eu chorava, se eu tirava os mosquitos. Mas foi aqui que Deus transicionou minha vida. E eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Pode preparar. Daniel, vamos cantar Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém?
No momento desse louvor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você orasse, e que você pedisse para o Senhor te trazer uma nova visão. Que de fato esse sangue, ele transicionasse a tua mente, o teu coração e a tua história. Pode se sentar, fica à vontade, pode se sentar. Pode se sentar. Senta, fica à vontade, ora. Vamos ouvir esse louvor. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Para que vejam Tua face em mim, que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença do Santo dos Santos.
Por que Cristo é chamado pelo apóstolo Paulo de Cordeiro Pascal? A Bíblia diz que do dia 10 de Nissan ao dia 14 de Nissan, são 4 dias, o cordeiro deveria ser amarrado, inspecionado e guardado para aquele momento da Páscoa. Jesus ele entra em 10 de Nissan em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele começa a ser interrogado pelos principais das sinagogas. Ele começa a ser testado. E por último, ele tem o veredito final. Quando ele é interrogado por Herodes, e Herodes diz: não vejo nele crime algum. No dia 14 de Nissan, o dia em que de fato ele é sacrificado. Então Cristo, ele cumpre todos os requisitos, como um cordeiro de fato era para o sacrifício. Ele faz a ceia de Páscoa no dia 13, à noite, porque ele cumpria um jejum, que era o jejum dos primogênitos. Então ele faz a ceia na terça-feira, e ele morre numa quarta-feira, e não numa sexta-feira. E a Bíblia diz que ele fica 3 dias e 3 noites, aliás, ele mesmo diz que o sinal que ele daria seria o sinal de Jonas, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus morre numa quarta-feira, e ressuscita no sábado. Quinta, sexta, sábado. Por que Jesus não morre numa sexta e ressuscita no domingo? Vamos contar? Se ele morre na sexta, sábado é o primeiro dia e domingo é o quê? Não é nem o segundo, porque Maria foi de manhã cedo lá no túmulo, ele já tinha ressuscitado. Não ficou nem 24 horas. Então a questão é, a história não bate e o calendário de Deus, ele é perfeito. A história que Deus nos traz toda é para uma redenção que se cumpre em Jesus. Toda essa festa, toda essa celebração é para celebrarmos a memória de Cristo. Quando ele vai cear na terça-feira, ele levanta o cálice que ninguém podia pegar. Ele pega o cálice que era deixado para o profeta, o Messias que viria, e ele pega aquele cálice que ninguém podia pegar, e ele diz assim: esse cálice é o cálice no meu sangue, é a aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes e comerdes, façam em memória de mim, para lembrar que ele morreu por nós, para dar-nos uma oportunidade de vivermos a vida dele. Oportunidade. Não é para aquele que é dado, mas é por aquele que crê em Jesus. Para aquele que vive uma experiência com ele. Amém? Danielzinho vai dar um recado para vocês rapidamente. Shalom, igreja! Como vocês sabem, hoje estava marcado nosso teatro. Mas devido ao horário e por querermos nos preparar melhor e apresentar algo 100% para Deus, iremos remarcar para a semana que vem. Mas para deixar com gostinho de quero mais, vamos passar uma apresentação para vocês aprenderem um pouco mais sobre a Páscoa profética. Estamos chegando em Pessah, e com ele também do memorial mais profundo que Yeshua estabeleceu após o Seder, o Seudat HaMashiach, a ceia. Estamos chegando em Pessah. Muitos veem esse momento apenas como um rito, mais profundo, mas o Novo Testamento o apresenta como um memorial, o Seudat HaMashiach, a ceia. Muitos veem esse momento apenas como um rito, mas o Novo Testamento o apresenta como um memorial vivo da nova aliança. Yeshua não instituiu esse memorial no vazio, mas dentro de Pessah, no cenário da redenção,
do sangue e da libertação de Israel. Quando tomou o pão e o cálice, Yeshua revelou que o seu corpo e o seu sangue seriam o centro da nova aliança. Na Torá, toda aliança era selada com o sangue. Por isso, o sangue do Mashiach não é detalhe, é necessidade pactual e sacerdotal. Jeremias profetizou uma nova aliança escrita em nosso coração e entendimento, e Yeshua é o mediador dessa promessa do Eterno. Em João 6, Yeshua ensinou que não basta estar perto dele, é preciso participar interiormente da sua vida e da sua entrega. Por isso, o Seudat HaMashiach, ou ceia, durante o Pessah, é comunhão real com o Messias, memória viva e proclamação da sua morte redentora. Isaías 52 diz que o servo aspergiria muitas nações, mostrando que a obra do Mashiach seria sacrificial, sacerdotal e redentora. Em Isaías 53 e Daniel 9, vemos o Mashiach levando pecados, expiando transgressões e trazendo a justiça eterna ao seu povo. Cada vez que o pão é partido e o cálice é erguido, anunciamos que a nova aliança foi selada no sangue do Mashiach. Neste Pessah, precisamos nos aproximar desse memorial com temor, reverência e gratidão, porque no Messias, Yeshua, está o coração da redenção. Hag. Eu não poderia deixar de apresentar o nosso elenco. Vem, gente! Eu queria ressaltar que nós não somos atores profissionais, mas nós estamos tendo aula com o nosso diretor cênico, o Arifer, que estudou artes cênicas. Ele está ensinando muitas coisas para a gente. E nós cada vez mais estamos sedentos de poder proclamar o reino através do Monte das Artes. Deus quer falar com você. Não, gente, não, eu não acredito em vocês, eu não acredito. É sério mesmo que vocês vão cair nessa de teatrinho sobre a morte de Jesus Cristo? Tão bobinhos vocês, tão inocentes e desinformados também, porque, olha, na palavra dele aqui diz que vocês perecem por falta de conhecimento. Sabe por quê? É porque eu engano a todos vocês. Eu engano a todos vocês com uma versão assim, meio que adaptada da Páscoa. Quer dizer, Páscoa não, né? É Pessah, né? Hebraico. É mais chique, né? Eu distraio vocês assim com ovinhos e coelhinhos de chocolate. Quem não gosta de um bom chocolatinho, não é? Eu também distraio vocês, sabe com o quê? Com essas peças de teatro. Oh, que lindo, que maravilhoso que é. Que emoção que me dá. Como é que é? Comei do pão, porque é o corpo de Cristo, e bebei do vinho. Que é o sangue de Cristo, né? Mas aquele povo lá, ele não sabe de nada do que eles estão falando. Tudo não faz de conta. Eles estão muito, muito longe da verdade. Presta atenção. Eu vou contar uma historinha para vocês. Presta atenção aqui. Vocês eram como ovelhinhas perdidas no pasto, amedrontadas sozinhas. E nós, eu e meus amiguinhos do mal, como os lobos, lá à espreita, ao derredor de vocês, farejando o pecado em vocês. E a gente já estava prontinho para acabar com vocês. Mas aí ele chegou. Quem? O pastor?
o Filho do Homem, o Messias. E ele se pôs entre nós e vocês. E ele disse assim: eis-me aqui, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é por isso que eu não posso deixar vocês saberem o verdadeiro significado do sangue dele. Não! Porque se vocês souberem, vocês entenderem, o sangue dele limpa vocês, os perdoa de todo pecado, os purifica. Mas ele, Yeshua, ele não desiste de vocês. Não, ele está lá, com a mãozinha dele estendida para vocês, só esperando que vocês digam sim para ele. Mas eu não vou deixar, não, porque eu estou aqui para trazer confusão e engano na mente de vocês. E se essa noite Deus pedir a tua alma, o que tens preparado? Para quem será?
Quero convidar a você a ficar de pé neste momento. E você vai receber, você que está visitando a gente, você vai receber uma oração. Deus quer falar com você, queridos. Aleluia. Feche seus olhos. Nós vamos cantar mais uma canção. E se você quiser dar um passo na sua vida, um novo tempo, quiser vir ao altar, fazer um ato profético de renovo, de uma nova aliança, na presença do nosso Deus, você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, a reconhecer esse verdadeiro sangue, esse sacrifício de uma nova aliança, fique à vontade. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Gostaria de entregar a sua vida a Jesus, quiser vir ao altar, aleluia. Pois ressuscitaste viverás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de
Há poder no nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E venha quebrando correntes, trazendo libertação, trazendo a alegria do céu, escrevendo uma nova história. Vai em nome de Jesus, que aquilo que ela tem Há poder agora no nome começa a de descobrir uma nova história sobre a vida dela. Eu declaro, Há poder no nome de Jesus. em nome de Jesus, Há poder no nome de Jesus. um alinhamento, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. há poder, nesse sangue há poder. E há poder no nome de Jesus. Declara, igreja! E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço correntes cair,
mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse Jesus nome, mudou a tua história. o nome de Jesus. Jesus hoje mudou a tua história. Jesus transicionou a tua vida hoje para um novo nível de glória, para um novo patamar de bênçãos. Cante comigo, cante comigo. És invencível, inigualável. Declare isso com fé. Hoje pra sempre reinará. Declare para que os seus ouçam. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo que está. Ele é invencível. Aquilo que Deus escreveu a teu respeito não pode ser frustrado. Deus tem uma nova história para você. Aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos orar, agradecendo o Senhor. Pai, te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação revelada em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa festa que o Senhor nos deu, que nos transiciona, Pai, da morte para a vida. Graças te damos, Senhor, porque hoje cadeias foram quebradas, vidas foram transformadas, vidas foram libertas, vidas foram curadas. Te agradecemos, Senhor, pelo teu poder manifesto neste lugar, pela tua glória, pela tua presença. Te agradecemos, Senhor. Pai, leva os teus filhos em segurança aos seus lares, guarda-os, livra-os do mal. Senhor, se há alguém enfermo neste lugar ou conectado conosco, que o teu anjo esteja tocando agora e operando a cura em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, abençoando o teu povo, que eles sejam abençoados ao entrarem e abençoados ao saírem, e tudo que tocarem se transforme em bênçãos em nome do Senhor Jesus. Oro, Senhor, para que nesse portal de tribunal aberto o Senhor venha julgar os inimigos do teu povo e sobrepujar, até que o Senhor o coloque por escabelos dos teus pés, como diz a tua palavra. Traz a paz sobre os teus filhos, a paz sobre a casa dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, o Senhor te dê graça e misericórdia. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Nosso culto está finalizado, que Deus te abençoe.